Luciana Sato, 43248 no Pegaso. Pra vereadora Luciana, 43248 pra mudar. Hoje é dia do ginecologista e ninguém tão importante, mais importante, poderia estar aqui com a gente, que é a doutora Patrícia Guerra, ginecologista em Mogi e outras regiões também. E hoje é o dia dela. Parabéns, doutora. Obrigada. Mas ela vai passar dica para vocês, né? Então, o dia é dela e ela vai fazer um belo gesto, né? No dia dela, passar dicas para nós, mulheres. Dicas que a gente precisa. A gente, às vezes, tem aquele probleminha, uma prevenção. Então, eu conversei com ela e ela topou passar umas dicas para a gente. Né? Seja bem-vinda, doutora. Dá um oi pro pessoal. Obrigada, Lu. Se apresente um pouquinho para eles. Obrigada pelas lindas palavras, obrigada pela homenagem do Dia do Ginecologista. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu sou Patrícia, sou médica, sou mãe de 2 crianças lindas, tá? Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu vou falar um pouco do meu trabalho, né? Ginecologista e obstetra é o médico que cuida da saúde das mulheres. Obstetra, Lu, é uma palavra que quer dizer estar ao lado, igual a gente está aqui. Estar ao lado da mulher. Isso. Então, o obstetra é aquele médico que está ao lado da mulher durante as fases mais importantes da vida dela. Tá? Gestação, primeira menstruação, menopausa. É um médico que vai ajudar a deixar a mulher bem informada e empoderada para que ela possa fazer boas escolhas, né, Lu? E saudável, né? Isso, o momento de ter filho, o momento de iniciar a atividade sexual. Porque tá? a mulher, hoje em dia, a mulher faz tudo. A mulher cuida da casa, a mulher cuida do marido, dos filhos, e a mulher ainda trabalha. E se a mulher não estiver saudável, ela não vai ter condição de fazer nada disso. Com certeza. E às vezes, com uma pequena prevenção, sabendo o que está se passando, com os detalhes do teu corpo, a gente pode prevenir e descobrir rapidamente alguma coisa que pode ser prejudicial à nossa saúde. Com certeza, Lu, prevenção é muito importante. Então hoje eu fiz algumas perguntas aqui, né? Eu elaborei para estar perguntando para ela, para vocês, tá bom? Doutora, quando se deve fazer a primeira consulta ginecológica, né? A gente fala muito que é criança, que é mulher. Quando deve ser a primeira consulta? A primeira consulta ginecológica, na grande maioria dos casos, ocorre depois da primeira menstruação. As meninas brasileiras estão menstruando cada vez mais cedo. A média dessa geração é menstruar entre 10 anos e meio. Nossa, antigamente era mais 12. tarde. A cada 10 anos antecipam um pouquinho os meses da primeira menstruação. Sabe por que isso acontece? Por questões relacionadas a hábitos, peso, alimentação. Então é uma tendência de que a cada década as meninas menstruem mais cedo. Nossa, então não ache estranho. Já é bom conversar com a criança, né? Com a filha, que vai acontecer, para a criança não se assustar. Então, 10, 12 anos... É a idade da primeira menstruação, e para estar fazendo também a primeira consulta depois da primeira menstruação. Isso. Doutora, como saber a melhor idade para engravidar? Né? Existe uma melhor idade para estar engravidando? Existe uma idade biológica, né, boa para engravidar, que infelizmente é entre os 18 e os 24, mas nem sempre bate com o ritmo de vida atual. Tá? Ainda falando das meninas, Lu, às vezes as mães ficam inseguras de levar as meninas no ginecologista, ficam achando que isso é um incentivo para o início da atividade sexual e não é. Então, as primeiras consultas, a gente acaba fazendo uma continuidade do tratamento do pediatra. Então, a gente vai ver peso, ver se a menina está crescendo bem, vamos falar de vacinas. Na fase de adolescência, entre 11 e 14 anos, é feita uma vacina muito importante, que é a vacina contra o HPV, que é uma vacina... De quantos anos? Entre 11 e 14. 11 e 14 anos. Essa vacina, ela é disponível nas escolas? Vai até as escolas? Teve um ano que a campanha foi nas escolas. Só um ano? Isso, mas atualmente
a vacina é disponível na unidade básica de saúde. Tá, então a mãe tem que levar a criança até o postinho. Isso. Ela é feita para meninos e meninas e ela protege contra câncer de colo de útero, que é um dos 5 mais frequentes no nosso país, e protege os meninos contra câncer de pênis. A vacina é para os meninos também. Para os meninos também. Eu não sabia disso, tá vendo, É, para os meninos também. A vacina brasileira, ela é conhecida como vacina quadrivalente. Então, além de proteger de câncer, ela protege contra alguns tipos de verrugas genitais. Então muita coisa pode ser prevenida com essa vacina HPV. Com certeza, com certeza. certeza. Ela é todo ano? Tem uma data? É, entre 11 e 14 anos. E a data varia com a idade da pessoa que vai receber a vacina. Tá, então as mães levam as crianças. Poderia ser na escola, né? Seria melhor. Eu acho a sua sugestão incrível. Você conversou comigo que teve uma adesão muito grande, né? Quando a vacina foi até a escola. É mais prático, né, Lu? Já está todo mundo lá. Já está todo mundo lá. Não precisa ficar gastando transporte para levar, para trazer a criança. Isso. E você ajuda os pais, né? Você tira essa obrigação deles. Verdade, muito bom. Doutora, como fazer o acompanhamento pré-natal? Tem uma diferença de meninas mais novas, de mulheres mais velhas, esse pré-natal? O pré-natal é uma das partes que eu mais gosto, viu? O pré-natal é um atendimento super importante, são consultas mais frequentes, são consultas para preparar a mulher para a chegada do bebê. Isso, consultas para que ela fique o mais saudável possível para o momento do parto, para que ela tenha um parto respeitoso, um parto adequado tanto para ela quanto o bebê, tá? Hoje em dia a gente faz o pré-natal do homem, inclusive, então assim, é a família que está grávida, né? É o pré-natal da mulher e do homem. Né? Isso. Porque às vezes as mulheres passam por... Tem mulher, eu mesma, às vezes a gente chora, às vezes a gente não quer fazer comida, ou tem um cheiro, sente o cheiro, uma amiga minha não queria cozinhar porque não gostava do cheiro, então às vezes os homens podem não entender isso, né? Mas eu acho que eles estão diferentes, viu? A minha experiência, eu vejo que os homens participam do atendimento pré-natal, buscam... Porque a participação foi feita para fazer o filho. Então, participe também para acompanhar o filho na barriga, né? Isso. Que bom, fico feliz de saber que os homens estão acompanhando as mulheres. Doutora, quais os exames necessários para uma vida saudável ginecológica e de quanto em quanto tempo é bom? A gente conversou e a informação às vezes chega errado em algumas pessoas, né? Isso, com certeza. Do tempo desses exames, a gente estava conversando. Então é assim, o ginecologista é o grande clínico da mulher. Então a gente não tem que pensar só na saúde ginecológica, a gente tem que pensar naquela pessoa por completo, né? No Brasil a gente tem muitas doenças, por exemplo, hipertensão, diabetes, e é importante que o ginecologista se preocupe com elas, né? Então, um dos exames mais importantes é o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, a idade de iniciar ainda gera dúvidas, mas geralmente o primeiro Papa Nicolau é colhido entre os 20 e 25 anos, né? E pode ser colhido até os 65 anos aproximadamente. O Papa Nicolau, ele é colhido sempre de mulheres que já tiveram relações ou não? De pessoas que nunca teve relação, não? Normalmente o Papa Nicolau é um exame que é colhido depois da primeira relação sexual. Dos 20 aos 25 a menina que já teve o início da atividade sexual e que está entre 20 e 25 anos, ela deve procurar atendimento para fazer a coleta. Tá. Aí tem o outro também, o da mamografia, né? Isso, o câncer de mama. O Papa Nicolau de quanto em quanto tempo? O Papa Nicolau, se tiver tudo bem, ele pode ser feito anualmente. Isso. Depois de 2 exames normais, dependendo da paciente, a Organização Mundial de Saúde até fala que você pode dar uma espaçadinha, né? Mas o ideal é que seja feito todo ano. Isso. A mamografia é um exame super importante, então ele é um exame para a gente fazer a prevenção. Na verdade, eu juro que eu queria te falar de uma forma diferente, mas ele não é de prevenção. Ele é para descobrir o câncer de mama no comecinho, tá? É difícil a gente falar isso, né? Ele já só descobre, a mamografia, ela descobre um câncer para fazer um diagnóstico precoce, isso. Descobrindo o câncer no estágio inicial, a chance de você responder bem ao tratamento é ótima. O câncer de mama tem afetado muitas mulheres. É o segundo mais comum no nosso país. Ele só serve para o câncer só perde para o câncer de pele. Câncer de pele, depois câncer de mama. Depois o câncer de mama. Só que ele parece ser bem mais agressivo, né, que o câncer de pele.
é o câncer de mama e a gente tem como... Depende do tempo também que vê, por isso a mamografia. Isso, está na nossa mão fazer a prevenção. Então é importante que a gente lute para fazer mamografia anualmente, tá? Principalmente nas mulheres. Também? Isso, nas mulheres acima de 40 anos, a gente deve fazer a mamografia anualmente. Isso. Mulheres que têm história familiar de câncer de mama, por exemplo, que a mãe teve câncer, que uma irmã teve câncer, o rastreamento muda um pouquinho, né? Então, naquela que tem história familiar de parente próximo com câncer de mama, a época de fazer o rastreamento é muito personalizada, é diferente. Então, quanto antes melhor, sempre tendo um acompanhamento. Isso. Pelo fato de poder ser genético, né? Alguns são, 10% só são. 10% dos Isso. casos. Então, normalmente a gente faz assim, a minha mãe teve câncer de mama aos 45 anos. 10 anos antes da idade que ela teve o câncer, eu devo fazer a minha primeira mamografia. Tá? E sempre parentes próximos, né? Então, assim, a gente se preocupa quando mãe, irmãs, parentes próximos. Então, você que tem alguém na família, né? Faça antes, tente, né, prevenir essa doença tão triste aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre a menopausa? A menopausa que eu estou morrendo de medo. Isso, então, não precisava, né? Mas a gente passa dos 40 já. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre a menopausa, idade, como prevenir, se tem prevenção, se tem que passar no ginecologista. A menopausa é realmente uma fase da vida que a gente fica insegura mesmo. É uma fase que às vezes a gente tem medo das transformações, das diferenças que vão ocorrer no corpo. Porque muita gente fala, eu fiquei assim, eu fiquei assado, e aí eu já fico com medo. Cada corpo reage de um jeito, isso. Normalmente a brasileira para de menstruar por volta dos 50, 52 anos, tá? Mas vai demorar. Isso, com certeza. Então é uma fase da vida que a gente tem que ter atenção, porque as coisas mudam um pouquinho. Não necessariamente para pior, mas elas vão mudar e a gente tem que ter jogo de cintura para se adaptar a essas mudanças, tá? Então, algumas coisas vão ficar mais difíceis, né? Talvez seja difícil manter o peso dos 18. O peso, infelizmente... Com certeza. O peso, infelizmente, aumenta um pouquinho, é uma característica dessa fase. A gente tem que se cuidar para que ele não aumente muito, mas um pouquinho vai, né? Até porque, se a gente ficar um pouquinho mais pesada, o osso fica mais protegido. Porque a osteoporose também é um problema da menopausa. Então, a gente ganha peso para o osso ficar um pouquinho mais forte, tá? Mas a gente tem que se cuidar para fazer prevenção de osteoporose também nessa fase. É uma fase onde algumas doenças aparecem mais. Então, pressão alta, diabetes, problemas de tireoide, câncer de intestino. Então, é uma fase onde a gente tem que ter preocupação com a saúde também, tá? Existem muitas preocupações, como que vai ser o meu corpo, eu vou ter calor, eu não vou. Então, assim, a grande maioria das mulheres tem uma transição suave para a menopausa. Se a gente procurar ter bons hábitos de vida, ter jogo de cintura, não engordar muito. Isso, manter o peso ideal, se manter saudável, ter alimentação, né? Ter jogo de cintura para lidar com estresse, com essas mudanças, essa transição vai bem. Alguns casos de sintomas mais intensos precisam ser avaliados individualmente para ver algum tipo de tratamento. Tudo tem tratamento, tudo tem solução. É uma prevenção, tá bom? Existe um tratamento antes da menopausa ou não? Preventivo não, só preventivo da parte dessas doenças que são mais comuns nessa fase, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre essas mulheres, né, empoderadas, porque as mulheres hoje em dia estão saindo para trabalhar, estudar. As mulheres não param, fazem uma faculdade, termina, já entra em outra, e a idade vai chegando, e a mulher não quer parar, né? Porque está bem sucedida, está conquistando o espaço que a gente merece. Com certeza. Né? Está conquistando aquele espaço aí na sociedade. Hoje a gente vê mulher aí se dedicando ao trabalho, ao estudo e aos filhos. Então, essas mulheres que eu estou falando, essas mulheres que ainda não tiveram filho. E aí vai chegando a idade e essas mulheres pensam assim, como eu já ouvi falar. Ai, Lu, eu estou tão bem com o meu trabalho, sabe? Eu já estou fazendo uma pós e estou vendo para entrar em uma outra empresa já. Então, filho para mim vai ser complicado agora. E eu sei que depois da minha idade, que eu já passei dos 40, 30 e tantos, eu não vou ter mais filho. Então, eu não quero filho por opção, porque depois vai ficar difícil. O que você, doutora, tem a falar para essas mulheres que estão trabalhando agora, estão ganhando cargos
bons, né, que não querem perder essa oportunidade de trabalho, só que elas querem ter filho, mas não agora. Realmente, Lu, a maternidade para algumas mulheres é um sonho. E é um sonho que às vezes a pessoa vai adiando, ou por questões relacionadas a estudo, trabalho, ou porque a parceria adequada para realizar esse sonho não apareceu, né? Então é importante que a mulher saiba que existe uma tecnologia disponível na nossa cidade, disponível no nosso país, chamada congelamento de óvulos. O que é o congelamento de óvulos? Aquela mulher que percebe que ela não vai poder ter filhos tão cedo, de preferência enquanto ela é jovem, com menos de 35 anos, ela faz um tratamento para deixar óvulos congelados. Tá? Existe, Mogi? Existe. Isso, infelizmente, não é uma garantia, né? Mas ele funciona como um seguro, né? Você tem óvulos de uma mulher de idade mais jovem, armazenados. Se por acaso você não engravidar espontaneamente, você tem a opção de usar esses óvulos que estão congelados, que são óvulos de boa qualidade, porque foram colhidos numa época jovem, né, para você usar. Inclusive, Lu, tem muitas mulheres que deixam os óvulos congelados e às vezes engravidam espontaneamente, às vezes não precisam. E esses óvulos são descartados? Então, a lei brasileira, permite? Ela tem algumas leis de bioética que eu não sei te explicar direitinho, eu ia ter que estudar nessa parte. Mas eu precisava ler disso. Ou então doa para pesquisa, ou doa para pesquisa, ou depois de 5 anos ele é descartado, se não me engano. Perfeito. Agora você estava falando para mim, doutora, de um projeto nacional, né, que temos aqui também, que se chama Parto Adequado. Isso. Né? Vamos falar um pouquinho dele. Isso. O Parto Adequado, ele é um projeto que eu tenho um orgulho enorme de participar, né? E ele é um projeto que ele visa tornar o parto uma experiência positiva. Tá? Então eu te falei que os homens mudaram, que os homens vão no pré-natal. Então assim, a presença de um acompanhante no momento do parto deixa a mulher mais segura, mais confiante e o parto vai melhor. Com certeza, tá? A gente se sente a segurança mesmo, né? Isso. Então é um projeto que visa que a mulher receba informações do que vai acontecer no corpo dela no período pré-parto, durante o parto, no período de pós-parto. É um projeto que visa uma interação precoce da mãe com o neném, tá? De preferência amamentar na primeira hora, tá? E esse projeto dá para ver a diferença de uma mãe que não é acompanhada, por exemplo, né, com o pai? Essa mãe que vai, dá para ver diferença nela, no que ela fala, no momento, no período do pré-natal? Essa mãe que não tem o pai junto, que ela está sozinha ali? Ah, com certeza, né? Então, assim, a gravidez é um momento de muitas transformações, muitas inseguranças. Se você tem apoio, não necessariamente do pai, do bebê, mas se você tem um apoio que pode ser a sua família, pode ser uma amiga, né? Se você tem um apoio, vai tudo melhor, com certeza. Com certeza. E eu deixo a dica aqui para as mães, né? Pensarem bem sobre esse projeto que tá muito bom, Nacional do Parto Adequado, porque é muito bom ter uma gravidez tranquila, né? Bem informada, empoderada. Com certeza. Então vamos deixar aqui os parabéns também. Obrigada, Lu. Para você, primeiramente. Muito obrigada. Obrigada por ter participado aqui comigo. E para todos os doutores, as doutoras aí que cuidam das mulheres com tanta dedicação. Feliz Dia do Ginecologista para vocês todos e muito obrigada por dar tanta saúde para nós mulheres e as mulheres cada vez mais aí, né, melhores, saudáveis. Obrigada, Lu, obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Eu queria parabenizar também a todos os meus colegas de trabalho, os ginecologistas e obstetras de Mogi. Eu tenho grandes amigos aqui, tenho muito carinho pelo pessoal dessa cidade, então muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo para todos vocês.